Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o tema A Verdadeira Adoração. Hoje nós vamos ver adoração racional. Nós estamos estudando quais as motivações certas para a adoração ao Senhor. Já vimos que a adoração deve ser centrada em Deus. Vimos ontem que a adoração ela tem que ser integral. Hoje nós vamos ver adoração racional. Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 1, que é a base desse estudo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A questão é, por que adoração racional? Porque somos levados a adorar pela razão, pelo nosso entendimento, pelo nosso intelectual. Ela faz parte do nosso cultuar a Deus, ou seja, o principal, da imagem de Deus em nós. Então nós adoramos porque a imagem de Deus está sendo reconstruída em nós por meio de Cristo Jesus. Sua importância é tanta que Deus nos exorta a nos submetermos a Ele com entendimento, não como uma mula irracional, como diz as Escrituras Sagradas. Onde? No Salmo 32, verso 9. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Há muitos cristãos que são como mula irracional, são dominados pelos seus líderes. Tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tem que ser daquela forma. Não é desta maneira. A adoração e o culto a Deus deve ser de acordo com a palavra de Deus, em espírito e em verdade. E para quem a quem nós vamos adorar? Qual é o centro da nossa adoração? Nós já vimos, o centro da nossa adoração é o nosso Deus. Então eu não posso colocar outra forma da adoração ou a quem adorar, porque a palavra de Deus já diz que a adoração ela deve ser direcionada a Deus. E como que eu sei isso? Através da razão, através do meu entendimento, através do estudar da palavra de Deus. Como é um culto racional? Então, se o culto e a adoração ela deve ser racional, como é um culto, como é uma adoração racional? Um culto racional a Deus, ou uma adoração racional a Deus, não é desprovido de vontade, nem de emoção. Elas estão ali. Nós não proibimos nem a vontade, nem a emoção de ser extravasada. Contudo, muitos interpretam de forma errônea esse texto, asseverando que Deus não quer expressões emocionais em nossa adoração a Ele. Por causa do culto racional, então não tem que ter o emocional. Não, não é isso. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que eu tenho que saber a quem eu estou adorando. A emoção faz parte, ela está ali. Nós somos emocionais, mas eu tenho que saber o porquê do que estou adorando. A Bíblia, porém, não nos proíbe expressões na adoração, porque elas fazem parte do nosso ser integral, como nós podemos ver na palavra de Deus. Em Salmo 101, Salmo 100, verso 1 e 2, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, emoções, júbilo, alegria, vontade de ir, de se apresentar ao Senhor com cânticos. Então a palavra de Deus nos exorta a adorar e a cultuar com razão, mas com a emoção também. Mas nós não podemos ser deixados levar pela emoção, porque a emoção não aponta para a razão pela qual eu estou adorando ao Senhor. Então, as duas devem andar junto, a razão e a emoção. Por isso, nós vimos ontem, a adoração integral, ela tem que ser completa.
Nós não podemos adorar só de uma forma. Segundo, Salmo 98, 4 e 5. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Então você vê celebração, com júbilo, aclamai, regozijai-vos, cantai, todas vontades e emoções que devem fazer parte da nossa adoração racional. Ou seja, o nosso culto racional é uma mistura, é uma soma de emoções, mas racional, sabendo a quem eu estou adorando. Qual deve ser o ponto central do nosso culto? Como nós já vimos que a adoração deve ser centrada a Deus, nós vamos continuar olhando que o nosso culto não deve ter como ponto central nossas emoções. Não vamos ao culto para sentirmos bem ou para sentirmos algo bom. Paulo está dizendo que prestar adoração irrestrita é o único culto racional que pertence a Deus. A misericórdia divina exige uma resposta racional, voluntária e entusiástica que envolve todo o nosso ser, que envolve o ser integral, o ser holístico, o ser completo. Então, qual deve ser o nosso ponto central do nosso culto? Deus. É a adoração irrestrita, não é a emoção. Se eu vou levar a minha adoração ao emocional, eu não estou conduzindo ela ao centro da minha adoração, que é o Senhor. No Salmo 99, 7 a 9, diz: falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes: ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Quando o povo hebreu foi tirado do Egito e foi para o deserto, ali Deus falava diretamente com eles através de Moisés. Então Deus foi trabalhando, colocando uma coluna de nuvem que guardava os seus... falava-lhes na coluna de nuvens e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Então Deus estava ensinando, Deus estava educando eles na palavra. Então chega o momento que ele diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos, porque Ele é o centro da nossa adoração. Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por que nós, cristãos, devemos adorar a Deus? Por qual razão pela qual nós devemos adorar a Deus? Adorar a Deus significa que devemos adorá-lo porque Deus nos amou primeiro e demonstrou a sua misericórdia na cruz. Nós devemos adorar a Deus porque nós somos alvo do amor de Deus. João 3,16, Deus amou você de tal maneira, Deus me amou de uma tal maneira, Deus amou o mundo de uma tal maneira. E provou esse amor enviando Cristo Jesus, seu Filho, para dar misericórdia e graça na cruz. Então, nós adoramos por causa de sermos alvo do amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus na cruz. Romanos capítulo 3, 22 a 24. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós adoramos a Deus por causa do amor de Deus por nós, e Ele nos redimir em Cristo Jesus naquela cruz. Ele teve graça e misericórdia sobre nós em Cristo Jesus para sermos salvos, e assim nós o adoramos, porque Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Também
Em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, novamente, nós vemos que nós devemos adorar a Deus, porque Ele nos amou, e nos amou mesmo sendo nós ainda pecadores, enviando Cristo Jesus para morrer por nós. E Romanos 11, 31 e 32, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Mas como que ele encerrou a desobediência? Ele encerra a desobediência com a obediência de um só homem, seu único filho. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso que nós temos que crer em Cristo Jesus, porque através dele nós somos reconduzidos à verdadeira obediência à palavra de Deus. É por isso que o adoramos, por causa do seu grande amor para conosco. Então, como cristão, como devemos adorar a Deus? Nós vamos olhar pela palavra do Senhor, que como cristão nós devemos adorá-lo com temor, com zelo, com reverência, com a razão, sabendo pela qual motivo e também pela emoção. Mas tem mais, nós vamos ver que devemos adorar, servir e cultuar a Deus com nossa vida, como um todo, em todos os seus aspectos. Novamente falo, adoração integral, holística, completa, em todos os seus aspectos, por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Por isso o culto cristão é centrado na cruz de Cristo e dela não pode escapar. Ou seja, o culto racional não é para alcançar bênçãos ou milagres de Deus, ou seja, para sermos abençoados. Não é para isso que nós adoramos, não é para isso que nós cultuamos. Nós cultuamos racionalmente porque fomos alvos do amor de Deus, da sua misericórdia e da sua graça. Então nós temos que adorá-lo de todas as formas, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Ou seja, o ser integral. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Salmo 63, de 1 a 3. Então você vê, adorar a Deus buscando ansiosamente, porque a graça dele é melhor do que a vida. É por isso que Deus fala para Paulo, a minha graça te louva, a minha graça te basta. Então louve ao Senhor, busque ao Senhor ansiosamente, para dar a Ele todo louvor, toda adoração e principalmente a sua vida. E Colossenses 3, 15 e 16, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Uma outra maneira pela qual nós devemos adorar a Deus é com gratidão. Nós temos que adorá-lo com coração gratos pelo sacrifício de Cristo por nós. E assim nós estaremos adorando de forma centrada em Deus, de forma integral, completa, holística e também racional, como deve ser. O motivo da minha adoração, a razão pela qual nós adoramos é o amor de Deus por nós. Então o que nós aprendemos na adoração racional?
Por que adoração racional? Como é um culto racional? Qual deve ser o ponto central do nosso culto? Porque nós cristãos devemos adorar a Deus? Então, como cristão, como devemos adorar a Deus? Que Deus nos abençoe, queridos, e complete esta palavra no teu coração, assim como tem completado na minha vida. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo, ó Pai, porque o Senhor olhou para mim. O Senhor tem olhado para cada família que tem procurado conhecer a Tua palavra, viver a Tua palavra, como verdadeiros servos, como verdadeiros cristãos, ó Pai. Se tem algum ouvinte que ainda não tem esta certeza e esta razão, que Teu Espírito Santo possa entrar neste coração e moldar para entender que não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. Não há outro digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ou seja, a nossa adoração, o nosso culto, a não ser Deus, por meio de Cristo Jesus. Ó Deus maravilhoso, restaura as famílias, ó Pai, os casamentos, a vida dos nossos filhos, livra-os de todo divórcio, de todo mal, de toda violência, livra os nossos filhos da rebeldia, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, aumenta a nossa fé dia após dia no Senhor. Abre as portas para o desempregado, para ter o pão de cada dia. Liberta, Senhor Deus, todos aqueles que estão escravizados pelas drogas, pelas bebidas ou por qualquer outra coisa que atrapalhe ele de cultuar ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.